Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Para o ouvinte que gosta de guitarras melodiosas, letras românticas, timbres e distorções bem transparentes e cristalinas, e um vocalista virtuoso bastante flexível, que atinge notas altas e que possui um vibrato impecável, tão habilidoso, tão virtuoso que é capaz de implementar muito com notas muito límpidas, suaves, bonitas, ao arcabouço musical, harmonizando perfeitamente com os instrumentos. Meus caros, este álbum aqui é para vocês. A grande estrela dele, é claro, é o seu vocalista, Michael Kiske, que naquela época era ex-vocalista da banda lendária, dos pioneiros do power metal, speed metal alemão, Helloween. Atualmente, Kiske retornou para a banda, na reunião deles, tanto com ele, quanto com o guitarrista Kai Hansen, mas naquela época ele já não trabalhava com estilos mais voltados ao rock, muito menos ao metal, coisa que ele não tinha a menor intenção de fazer. E digamos que este álbum aqui, Place Vendôme, ou como queiram, Place Vendôme, este álbum aqui foi a primeira coisa que Kiske fez mais voltado para uma sonoridade rock em mais de uma década. Foi definitivamente o álbum que reaproximou o virtuoso vocalista de novo do estilo do gênero. Mas, como eu falei, esse álbum é romântico, muito acessível. E ele nada mais é do que um álbum de AOR, tá? AOR, para quem não sabe, é a sigla para Album Oriented Rock. Álbum orientado para o rock. Não é rock and roll clássico, hard rock propriamente, embora tenha alguns momentos aqui e acolá. Mas é um álbum com estrutura típica do rock, mas leve, doce, sereno e muito romântico, pois a intenção deste subgênero radiofônico é o quê? Atrair o público mais eclético, não tão hardcore assim. Pessoas que gostam de melodia e não necessariamente têm aproximação com o rock. É música de rádio. É uma música tão doce e adocicada que costuma atrair principalmente o público feminino. Claro, o público feminino romântico. Mas quando bem feito, o subgênero AOR, por mais comercial que seja, costuma atrair todos os públicos e todos os gêneros, quando apresenta algo chamado boa composição, boa escrita. Uma boa composição é definitivamente o que faz, engrandece um álbum, um conjunto de boas composições. E é exatamente o que nós encontramos aqui. A exploração da virtuosidade de Michael Kiske, mas aliada à qualidade extrema das composições de Dennis Ward, baixista e compositor de nada mais do que 9 das 11 faixas compostas para este álbum inaugural do Place Vendôme. Basicamente, em termos criativos, é um álbum feito por Dennis. Quem é a estrela é o Kiske, pela virtuosidade, mas a mente criativa é Dennis Ward, baixista. Baixista, inclusive, também de uma banda alemã, assim como o Helloween, também de power metal, menos conhecida, chamada Pink Cream 69. Na verdade, Place Vendôme é o encontro de Kiske com membros da Pink Cream 69 e um tecladista para harmonizar, incrementar uma nova camada em músicas românticas radiofônicas que eles viriam a fazer, mas com aquele pezinho ali no rock. Esse álbum aqui,
Place Vendôme, ou Place Vendôme, já que o nome é uma clara referência, né, ao ponto turístico da cidade de Paris. A Place Louis-le-Grand é essa referência, indubitavelmente. Place Vendôme, ou Place Vendôme, eu considero um dos melhores álbuns de AOR de todos os tempos, porque ele é milimetricamente pensado, planejado para soar bem e harmonicamente de acordo com as melodias, o timbre vocal que Michael Kiske poderia oferecer. Parece uma ideia mirabolante, sensacional, né? Uma sacada de mestre, no caso aqui, do real idealizador do projeto, que foi o Serafino Perudino, que, para quem não conhece, é o fundador da gravadora Frontiers Records, uma gravadora lá dos anos 90, que foi pensada justamente para fazer rock e metal comercial, aproximar o rock de estéticas mais acessíveis para atrair um público mais eclético. E ele tem feito isso desde então, desde a década de 90. É um cara que conhece mercado, é um cara que trabalha com música para as massas e parece que, supostamente, ele teve uma sacada de mestre. Michael Kiske não faz nada no rock há mais de 10 anos, ele tem um bife, uma rusga com o Helloween, ficou ressentido com metal, mas aqui e acolá ele lançava ali seus álbuns solo, todos, 90% do que ele fazia era completamente voltado para o pop e, convenhamos, eram composições que não atingiam ou exigiam o máximo que sua performance vocal era capaz de fazer, porque Kiske tem um alcance vocal muito alto, agudos, e a técnica que ele mais domina sempre foi o vibrato. Ele consegue subir, atingir notas muito altas e mantê-las com um vibrato impecável, lindíssimo. E ele não explorava muito isso na carreira solo porque músicas pop não exigiam isso muito dele. Mas ele não ia querer tocar metal de novo, por ressentimento, por mágoa e até mesmo por um certo desgosto com o gênero. Então o Serafino Perudino teve a sacada. Olha, se esse cara não quer mais vislumbrar música pesada, não quer trabalhar com isso, eu trabalho com isso na minha gravadora. Mas eu trabalho também com hard rock, e trabalho com hard rock bem mais romântico. Eu posso ter Michael Kiske aqui, eu posso dar um jeitinho de convencê-lo a voltar ao gênero, mas fazendo música romântica, que não seja tão diferente do que ele anda fazendo ali na sua carreira solo. E foi exatamente o que o Serafino Perudino fez. Uma coisa que não é sensacional, não é óbvia. O que faltava realmente era lábia. E mais ainda, pessoas que assessorassem devidamente a carreira do Kiske depois que ele saiu da Helloween. Faltou isso. Muito, porque o cara sempre foi um vocalista primoroso, mas era muito mal assessorado. Se ele não queria mais flertar com o metal, não necessariamente ele precisaria também ir para o extremo oposto, porque no extremo oposto ele também perderia, ele não seria exigido vocalmente e não usaria esse aparelho tão avantajado, tão natural e bem dotado que ele tem, que são suas cordas vocais, e a facilidade com que ele vibra as cordas, mantendo notas altas com esse vibrato maravilhoso que ele tem. É muito gostoso escutar o Kiske cantar, independente do que ele está cantando. O vocal dele é limpo, o timbre dele é lindo e é perfeito para música romântica, certo? Mas música que tenha algum tipo de instrumentação, e uma instrumentação tão melódica, tão flexível, versátil, que possa criar belíssimas harmonias com o aparelho vocal dele.
era uma coisa óbvia. O que era necessário era que alguém se tocasse disso e fizesse um bom meio de campo para que Kiske ficasse convencido a participar desse projeto. E é claro, Serafino Perudino tinha Dennis Ward como seu braço direito nesta tarefa, porque o cara era um excelente compositor, também era parte do cenário, né, da cena alemã, conhecia muito bem, claro que ele conhecia o Kiske, e sabia exatamente o que escrever para agradá-lo. Então, quando o Kiske foi convidado a ouvir o material, Dennis estava com as músicas prontas, melodia e letra, o Kiske ficou maravilhado com aquilo, porque era algo daquilo que ele fazia já na carreira solo, mas um pouco dentro do rock, mas com todo aquele acento melódico, romântico, que honestamente tornava cada música, sem exceção desse álbum, todas elas, tornava elas aptas a tocar em rádios, em programas mais românticos, mais voltados para uma música mais acessível, mais romântica. É perfeito, não tem buraco nesse álbum. Ele não é um álbum longo, ele tem pouco mais de 45 minutos, o que para 2005, ano de lançamento dele, já era, né, a era digital. Nós não estávamos mais aqui na era analógica, já era a fase digital, os álbuns já eram mais longos naquela época. Pois bem, ele é um álbum pequeno para a época, mas isso quer dizer também que ele não tem filler. Não é um álbum que você pula faixas, você escuta ele do início ao fim. E ele é fluido e basicamente ele é impecável em tudo que ele apresenta. É difícil encontrar avaliações ruins de Place Vendôme, o primeiro álbum da trilogia de álbuns que encerraria, né, no ano de 2017, porque o Kiske e o Kai Hansen se reuniram com a Helloween. Mas dos três álbuns, eu creio que esse aqui é o mais notório por causa do retorno, que é um momento histórico, por causa da qualidade, porque por mais que os outros não sejam álbuns ruins, os dois álbuns seguintes, eu não consigo ouvir tanta coesão como neste aqui. Ele foi muito bem planejado. E a aclamação dele também foi gigantesca, gigantesca, e agradou muita gente. Agradou fã de metal, agradou fã de rock, e agradou gente que não gosta desses gêneros musicais, porque as músicas são lindas, as melodias são maravilhosas, e o vocal do Kiske é perfeito para esse tipo de abordagem. Sem exagero, esse aqui é um dos melhores álbuns de AOR de todos os tempos, e não à toa que eu disse que ele é um pináculo no título do podcast, porque ele é mesmo, ele está lá em cima. Do gênero ou subgênero AOR, esse álbum aqui é impecável, ele está lá em cima. É claro que tem muitos outros álbuns que vocês podem colocar no mesmo patamar ou talvez acima, mas ele tem que estar lá. Então, para quem não conhece, quem gosta de AOR ou um hard rock mais romântico, mais melódico, mais voltado para baladas, esse álbum aqui é obrigatório. Infelizmente, poucas pessoas o conhecem. Quem conhece é mais fãs do Kiske mesmo, né? Ou fãs do Helloween, que acompanharam, ficaram de olho, né, na carreira dele depois que ele saiu da banda. Então, fãs de rock e fãs de Helloween devem ter ouvido ou descoberto sobre esse álbum. Mas aqueles que não têm afeição com power metal, não gostam muito do gênero, mas gostam de música romântica, é indispensável. É indispensável. Deem uma olhadinha aqui, escutem esse álbum, que vocês vão ficar completamente derretidos com ele. É muito bom mesmo. Graças ao trabalho conjunto de Dennis Ward, a mente criativa, e
a virtuosidade, talento natural da voz de Michael Kiske. O trabalho dos dois deu tão certo, a química foi tão boa que eles ficaram trabalhando por anos a fio, né? Esse álbum aqui é de 2005. Place Van Damme lançou mais dois álbuns. Mas além disso, antes de retornar ao Helloween, quem fundou de fato a banda Unisonic, que reuniu inclusive Kiske com Kai Hansen, foi também o Dennis Ward com o Kiske. Então, Unisonic, a banda que serviria de certo modo como um protótipo da reunião no Helloween, da recente reunião, também era uma contribuição de Dennis Ward e Michael Kiske. A química entre os dois é maravilhosa. O Dennis Ward sabe escrever para o Kiske. Ele tira o melhor que o vocalista alemão tem da sua voz. Conhece o cara perfeitamente. Ele estuda o vocal do Kiske. E a assertividade do Dennis neste álbum aqui é primorosa. Talvez a melhor em termos de Michael Kiske, o que ele escreve para o Michael Kiske. Não estou dizendo que é o melhor álbum do Dennis com o Michael, isso acho que é questão de gosto. Algumas pessoas vão gostar mais do trabalho dos dois lá no Unisonic, que é mais voltado para o Power Metal, não para a música romântica, né, AOR como aqui. Mas eu acho que em termos de imaginar o que é adequado para a voz do Kiske e imaginar uma fusão de melodia com o vibrato, a textura dos vocais dele, agradando um público mais eclético, um público mais romântico, esse álbum aqui é o primor. Perfeito. Então, está aí a minha recomendação para os fãs de música romântica. Homens e mulheres, tá? Porque, além de romantismo, o que nós temos aqui são boas composições. Música bem escrita, música bem pensada, que não é virtuosa, mas cada melodia, cada arranjo é perfeito, coeso, harmônico e está devidamente no seu lugar. Produção, como sempre, limpa, sem sujeira, de muito bom nível, como é típico dos trabalhos da Frontiers Records, e principalmente aqueles que o Serafino Perudino fica de olho, dá mais acento, acompanha bem de perto, certo? Bem, é isso. Um abraço a todos e saudações, Corvides.